Olá a todos vocês, um grande abraço. Vocês estão aí na minha página do Facebook. Eu quero iniciar aqui essa nossa transmissão aqui. Quero deixar aqui um texto para a gente poder estarmos falando aqui da palavra do Eterno. Eu deixei um texto aqui bem interessante no livro de Mateus 3, versículo 1, que diz assim. Vamos à leitura. Vamos lá. Naqueles dias foi chamado Ioanã, o imersor, e clamava no deserto de Judá, dizendo: fazei techuvá em suas vidas, porque é oferecido vir o reino dos céus. Bom, primeiramente, veja só o que diz o livro de Mateus, capítulo 1. Esse aqui é o foco da techuvá. A palavra techuvá significa retorno, vem de chuve. Chuve quer dizer retornar. João, um judeu, está proclamando o retorno aos seus irmãos. E muito interessante é que João está no deserto de Judá. E quando o povo de Israel se lembra do deserto, o povo de Israel lembra do Sinai. E quando o povo de Israel lembra do Sinai, o povo de Israel lembra da aliança. E quando o povo de Israel lembra da aliança do Sinai, o povo de Israel lembra do Eterno. Bendito seja o nome dele. No deserto, os eventos mais importantes da nação de Israel. É evidente que a saída do Egito foi muito importante, a saída do Egito e todos os sinais que Hashem fez. O Eterno manifestou a sua presença de forma extraordinária no Egito. Mas ao sair do Egito, o povo de Israel vai para o deserto. E para que o povo de Israel vai para o deserto? Porque o povo de Israel estava 4 gerações no Egito. E acabou pegando costumes egípcios. Só que o povo de Israel tinha um trajeto a cumprir. Sair do Egito e conquistar Canaã. Mas, para conquistar Canaã, não poderia conquistar Canaã sem estar com o Eterno. O povo de Israel era muito inferior às outras nações. Isso no requisito militar, no requisito... O povo de Israel não sabia lutar, não sabia conquistar, eram escravos. Então o povo de Israel só poderia vencer alguma batalha se tivesse com o Eterno. Mas o trajeto era sair do Egito e ir para Canaã. Mas para chegar em Canaã e conquistar, meu irmão, tem que estar com o Eterno. Mas para estar com o Eterno, e aqui eu vou usar uma linguagem, não pode fazer de conta. Não é um namoro. É um casamento. Para você ter aliança com o Eterno, o povo de Israel teve uma aliança com o Eterno no Sinai, para depois sair do Sinai para conquistar a terra. Então, veja só, para andar com Deus tem que ter aliança. Não adianta, eu te aceito, fazer oração, não. Aliança é uma coisa bem diferente. Aliança é um compromisso, é um contrato. Por exemplo, quando você se casa, o que um homem e uma mulher faz quando se casam? Simplesmente assinam papéis? Não, eles assinam papéis. Hoje tem caneta, hoje tem papel para assinar. Mas aliança não significa assinar um papel, né? Aliança é muito mais do que isso. O que está na aliança quando você vai casar? Você dá a sua palavra, um homem casa com a mulher e dá a palavra dele para a mulher, dizendo: vou ser fiel, vou cuidar de você em quaisquer circunstância, né? E
Na aliança tem este acordo. Da mesma forma, a mulher diz: vou ser fiel a você, vou cuidar de você, não vou te trair, vou estar com você em quaisquer circunstâncias. Você faz uma aliança, um acordo ali. Aí quando você faz aliança ali, você fez o quê? Um pacto, né? Aliança, berit, significa pacto, significa aliança, significa acordo. E acordos não se quebram, porque quando se quebram, há consequências. Então, o povo de Israel vai no Sinai primeiro fazer aliança com o Eterno, para depois ir para a terra de Canaã e conquistar. Então, João Batista, quando tá no deserto, o povo de Israel, Bemidebar, no deserto. Tem até um livro que no português chama Números. Já parou para pensar que Números, o livro de Números, todos os eventos ali são no deserto? E a palavra Bemidbar vem da palavra davar, e a palavra davar significa palavra, e a palavra davar significa regra. Davar, palavra, regra. Por isso, Bemidebar quer dizer no deserto, porque no deserto que o Eterno deu a sua palavra, a sua instrução, as suas ordens. João Batista está pregando no deserto, chamando o povo para retornar. Retornar para onde, irmãos? Por que o povo está indo para o deserto? Que convite é esse? Para voltar para onde? Judaísmo? Não. Cristianismo? Menos ainda. Voltar aos mandamentos. Por isso que o deserto fala do Sinai, deserto lembra mandamentos, deserto lembra saída do Egito. Significa o quê? Largar os costumes egípcios e vir para a Torá. Isso é techuvá. Techuvá não é se converter a uma religião. Techuvá não é pertencer ao judaísmo. Não, techuvá não tem nada a ver com isso, não. Techuvá não tem nada a ver com religião. Techuvá tem a ver com o eterno. Porque techuvá é você sair da situação que você está vivendo e viver a vontade do eterno. Isso é techuvá. Então o convite do João é muito claro aí. É convidar as pessoas a uma mudança de vida, mudar as vidas a partir do quê? Da vontade do eterno na sua vida. Você só faz techuvá quando você começa a praticar a vontade do eterno. Isso é retorno. Não existe um retorno intelectual. Eu mudei a mente, metanoia. Isso não basta. Porque techuvá significa o retorno. Porque chuve é retornar. E retornar para onde? Porque saíram de algum lugar. E aqui entra a questão. O povo de Israel fez uma aliança com o eterno. Mas depois que fizeram uma aliança, pouco a pouco o povo de Israel foi se desviando desta aliança. Foi se envolvendo com idolatria, costume das nações, aí foram para a Babilônia, pegaram um monte de costume, se envolveram tanto que o Eterno levanta os profetas. Para que o Eterno levanta profetas? Profetizar casa? Para que o Eterno levanta profetas? Profetizar prosperidade? Você acha que profeta é para isso? O Navi, os Nevim, se levantaram para quê? Para chamar o povo a arrependimento, que é techuvá, é a mesma palavra. Só que a palavra literal, original é techuvá. Techuvá, o retorno. Então o povo de Israel se envolveu com costumes que o Eterno disse que não era para ter se envolvido. O Eterno disse para não seguir a cultura das nações, os deuses das nações, não se envolver com as práticas daquelas nações na qual o povo de Israel ia possuir a terra prometida, ia possuir a terra dos cananeus e todos os zeus que você possa imaginar, mas que o povo de Israel não se envolvesse com a cultura daquelas nações, não se envolvesse com o culto daquelas nações. Foi isso que Israel fez. Israel se envolveu com um monte de tipo de cultura que não era para ter se envolvido. E agora João Batista, que era filho de sacerdote, não está no sacerdócio. Por que João Batista virou profeta se ele era sacerdote? Você não parou para pensar nisso? Zacarias é pai de quem? De João Batista. E João Batista é filho único do Zacarias, com sua esposa, né? E por que o João Batista não vira sacerdote e vai virar profeta? E vai para o deserto?
João Batista se afasta do templo. João Batista se afasta do sacerdote, porque aquele sacerdócio da época de João Batista nada tinha a ver com o eterno. Aqueles sacerdotes estavam envolvidos com os romanos. Não, o Flávio Joséfo vai dizer que os sacerdotes agora não era mais pela linhagem de Arão. Era na carteirinha, entendeu? Eu quero ser sacerdote. Eu quero usar a roupa de sacerdote. Você vai lá, fala com os romanos, dá aquela ajeitadinha ali e você vira um sacerdote. É assim que disse o Flávio Joséfo. Então, meus irmãos, na época de João, o templo não era aquele templo inaugurado por Shelomor. Já havia corrupção, tanto que Yeshua, por 2 vezes, entra no templo com chicote para expulsar de lá aqueles que estavam fazendo comércio dentro do Beit Hamikdash. Então veja só, João se afasta de Jerusalém. João se afasta e chama o povo para o deserto para quê? Para quê? Para fundar uma comunidade? Não. Para lembrar do Sinai. Para voltar para a aliança. Para voltar para os mandamentos. Primeira coisa, o primeiro convite do João Batista, a primeira mensagem que a Bíblia vai registrar aqui em Mateus 3:1 é: voltem, retornem. E Yeshua, quando começa a pregar, o primeiro sermão de Yeshua é a mesma coisa: retornem. Quando Pedro vai pregar no dia de Pentecoste, Pedro diz: retornem. Quando Paulo está pregando aos gentios, Paulo diz: retornem, retornem, voltem, se arrependam, mudem de vida. Arrependimento é conversão ao eterno. Agora, as pessoas estão confundindo conversão eterna, conversão de... Tem pessoas que gastam, fazem muita coisa para se converter ao judaísmo. E as pessoas acham que se convertendo ao judaísmo estão fazendo a vontade do eterno. Peraí, vamos separar as coisas aqui. Água e óleo não se mistura. Judaísmo é uma religião, assim como o cristianismo. Eu estou falando de Bíblia, eu estou falando de palavra do eterno. Você quer voltar para a Torá? Aí você está tendo aliança com o eterno. Voltar para os mandamentos. Você entenda a Torá como a vontade do eterno. Eu não estou resumindo a Torá em 5 livros. Porque Abraão já vivia a Torá antes mesmo da Torá ser dada. Então, Abraão vivia os mandamentos do eterno. Gênesis capítulo 26. Quando o eterno aparece para Yitzhak, o eterno diz para Yitzhak: Yitzhak, seu pai cumpriu os meus decretos, minhas leis, meus mandamentos, mas não existia lei. Não dizem aí que não existia lei. A lei foi dada no Sinai? Não. Que lei que foi dada no Sinai? A lei dada por intermédio de Moshe. Mas Abraão já vivia mandamentos. Abraão já acreditava num Deus único. O Abraão é o pai da fé monoteísta. Por esses dias eu postei um vídeo lá no YouTube mostrando a tradução tendenciosa de Gênesis, que os tradutores colocaram que Abraão seria pai de multidões. Não. Não é multidões que está ali. Abraão seria para reunir povos. A palavra ali é kahal no hebraico e no grego é sinagoga. As pessoas dizem que sinagoga apareceu, a palavra sinagoga apareceu no 1º século. Pera aí, gente. A palavra sinagoga vem da Septuaginta. A tradução dos 70, ela já está em Gênesis, no texto grego. Gênesis já aparece a palavra sinagoga. E é a tradução da palavra kahal. Kahal e sinagoga é o significado etimológico, é o mesmo, reunião. Então, Abraão foi chamado para quê? Através dele, povos fossem reunidos. Aí eu te pergunto, para quê? Reunidos para quê? Para conhecer o único Deus. Abraão é o pai da fé monoteísta, você crendo ou não. Mas eu sou cristão, isso não importa. O eterno tem palavra. O eterno não é homem que fica falando e descumprindo o que fala, não. O eterno, o que ele disse está dito. Abraão, através de você, povos serão reunidos. É isso que é a tradução de Gênesis. Tá lá no meu canal lá, o Abraão, primeiro da congregação do Eterno. Não perca esse vídeo lá, eu vou mostrar isso lá. Uma tradução direta do hebraico literal feita pelo nosso irmão lá de Israel, irmão Efraim. Então veja só, fica evidente que o convite aqui do João Batista é para voltar para a Torá. Mas como é que pode, se os nossos amigos cristãos dizem que a lei foi anulada?
Porque o convite aqui é voltar para a Torá. Deserto, irmãos, não está aí à toa. Bemidebá não está aí à toa. Convite para ir para o deserto. Ainda o texto diz, voz do que clama no deserto. Bom, aí eu quero entrar aqui com uma questão aqui. Essa palavra do Isaías, voz do que clama no deserto, segundo os achados de Qumran, segundo o livro o Judaísmo e a Origem do Cristianismo, tá? Livro 1 vai dizer que a seita do Mar Morto, eles tinham uma interpretação acerca desse texto, né? João, possivelmente, ele foi Isaías e Yeshayahu, ele foi para o deserto, tá? Fugiu de Manassés. Foi para o deserto e convidou aqueles que queriam se afastar da idolatria e do paganismo para se afastar daquele meio de vida. Alguns acham que o próprio João Batista era até essênio. É possível que o João Batista fosse essênio e literalmente também estaria convidando as pessoas a se afastarem daquela comunidade que estava na corrupção. Tanto que os essênios viviam separados. Era uma seita judaica, um partido judaico que vivia separado. Não tinha... tinha um convívio mais à parte. E é possível que essa influência veio através de Isaías, que, segundo um livro achado, né, nos achados do Mar Morto, o Isaías, né, da mesma forma que o João Batista, o Isaías ele se afasta de Manassés e do povo de Jerusalém. Por quê? Manassés se tornou um homem de Belial. Manassés, apesar de ser da linhagem de Davi, se desvia do caminho do eterno. E Manassés segue as orientações de um falso profeta. Isaías profetiza que Manassés abandone a corrupção, a idolatria. Manassés não segue os conselhos de Isaías, Isaías então se afasta. Esse falso profeta induz Manassés a acreditar que Isaías é um falso profeta. Tanto é que Isaías, segundo a tradição, foi morto picotado a mando de Manassés. Por quê? Porque Isaías estava chamando o povo a arrependimento. Por isso que é voz do que clama no deserto. Então, esses dois contextos mostram uma mesma realidade. Se afastar do pecado para viver os mandamentos do Eterno. Eu quero dizer o seguinte. Infelizmente, a tese cristã, o cristianismo, mostra um evangelho diferente da qual o Cristo veio nos entregar. A proposta do João Batista, do Cristo e dos seus apóstolos é convidar as pessoas a voltar para o centro da vontade do Eterno. Não viver uma vida, né, viver em pecado e achar que a graça legaliza pecado. Não, o convite é você. Imersão significa, a ideia de água significa purificar. Não faz sentido você se purificar para continuar pecando. Não faz sentido você se purificar e viver no pecado. Só tem algum sentido você se limpa para quê? É para ficar limpo. Quando você toma banho para se sujar de novo? Não. Você toma banho para ficar limpo. Consequentemente, acabamos, às vezes, sujando os nossos pés. Foi o caso que Yeshua falou e lavou os pés dos discípulos. Quem já está banhado não precisa lavar outra coisa, a não ser os pés. O que isso quer dizer? Que a vida, às vezes, vai sujar os nossos pés. Vamos falhar aqui, ali, mas não vamos viver na sujeira. Essa é que é a verdade. O que o batismo tem a ver com arrependimento? Tem tudo a ver. Porque arrependimento é abandonar o pecado que nos suja, que nos deixa maculado. E largar o pecado e essa purificação nas águas significa o quê? Que a partir de agora eu estou mudando de vida. Então a proposta central de Yeshua não é pregar uma religião nova. Não. A proposta de Yeshua é trazer o povo uma consciência que ele tem que mudar, que o indivíduo tem que mudar. Tanto isso é verdade, que no Mateus capítulo 11, versículo 20, Yeshua vai denunciar as cidades, tá? Yeshua vai denunciar as cidades, aqui eu abro para vocês poderem estar vendo. Capítulo 11 de Mateus, versículo 20, para vocês estarem acompanhando comigo aqui. Olha o que está escrito.
Então começou ele a repreender a cidade onde havia mostrado seus muitos prodígios, e não se haver arrependido de suas obras malignas, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Sion e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se operaram, a muitos elas teriam se arrependido em silício e em cinzas. Contudo, eu vos digo que para Tisor e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Quefar-Nahum, que se elevas até o céu, até o Sheol descerá. Porque se em Sidom se tivesse operado, ali está falando Sidom é Sodoma, os milagres que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Contudo, eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma, Sidom, do que para ti. Então é muito claro e está muito evidente aqui que Yeshua está falando que a pessoa que não se arrepende, tá? Ela não vai ser salva. E arrependimento é uma mudança de estilo, de vida. É você viver os mandamentos do Eterno. Então, está muito claro que o indivíduo que entra por uma religião e não muda seu estilo de vida, isso é palha. Eu vou deixar bem claro para vocês entenderem. Palha queima no fogo. Não serve para outra coisa. Você frequentar uma igreja, isso não quer dizer nada. Se tu não mudar o seu estilo de vida. Não adianta você apenas frequentar uma religião. Andar com a Bíblia debaixo do braço. Dizer, eu acredito, eu penso. Não adianta nada você simplesmente dizer, ou até mesmo vivenciar alguns encontros com a religiosidade. Yeshua deixa claro em Mateus, capítulo 11, versículo 20, que se você não se arrepender, esse barco vai naufragar. Esse castelo vai desmoronar. Você está entendendo o que Yeshua está falando? A única solução para a sua vida, você que quer entrar no mundo vindouro, é se arrependendo. E Yeshua deixou claro aqui, em Mateus 11, versículo 20, que se os seus não se arrependerem, serão lançados no fogo, aonde o fogo não se apaga. E Yeshua deixou claro em todo o evangelho que a única solução para a vida do judeu é voltando para os mandamentos do Eterno. Em nenhum momento Yeshua disse, me aceite, acredite em mim. Ele falou isso? A primeira mensagem dele é arrependam-se. A primeira mensagem de João Batista é larguem o pecado. Voltem. Porque arrependimento não tem outra conotação a não ser se arrepender. Naqueles dias foi chamado Yohanan, o imersor, e clamava no deserto de Yehudá, dizendo, fazei techuvá em suas vidas, porque é oferecido o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Yeshayahu, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho de Deus, endireitai no deserto um caminho para o nosso Elohim. Ora, Yohanan usava uma veste de pelo de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos e se alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele os de Jerusalém, de toda Yehudá e toda a redondeza do Yarden. E eram por ele imergidos no Yarden, confessando os seus pecados. Olha aqui, seus pecados, confessando. Então, quer dizer o quê? O que é crer? O que é acreditar? O que é seguir? É muito fácil entender a Bíblia. Mas vendo ele muito dos Perushim e dos Tzedukim que vinham ao seu mikver, disse-lhes, raça de víboras, quem vos informou para fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos, isso é, gere resultados dignos de arrependimento. Então quer dizer arrependimento? É ações boas, é cumprir mandamentos. Vamos dar exemplos? Eu sou um mentiroso, eu paro de falar mentira e começo a falar a verdade. Sou adúltero,
eu largo o adultério e vou viver sem uma vida de adultério, uma vida correta. Eu roubo, eu paro de roubar. Eu faço muito lachon rará, eu paro de fazer fofoca, falar da vida dos outros. Eu não honro meu pai e minha mãe, aí eu começo a honrar meu pai e minha mãe. Tá entendendo o que é techuvá? Tá entendendo agora? Tá entendendo? Ou você não tá entendendo? Eu perdoo, eu peço perdão. Isso é frutos. Isso é ações. Se você não está produzindo neste sentido, se você não está produzindo nessa ótica, nesse sentido, neste foco, você pode nunca ter entrado ainda no caminho do eterno. Se você só levantou as suas mãos e fez uma oração, isso não significa exatamente nada, nada, nada. Porque João Batista está falando com os saduceus, ele está falando, vou pegar uma versão em português para vocês verem aqui, ó. Versículo 7. Vendo muito dos fariseus e dos saduceus. Quem é esses dois grupos? Duas denominações da época. Tá entendendo agora com o que o João está falando? Ele não está falando com alguém de Sidom. Ele não está falando com alguém, com um cananeu. Ele está falando com crentes. Não está entendendo? Eu te explico melhor. Essa pregação aí não é para os ímpios. É para crentes que precisam se converter de verdade. Não está entendendo ainda? Fariseus e saduceus é como se fosse uma denominação. Você conhece alguma denominação cristã? A, B, C, entende? Nessa época aqui, a denominação fariseus e saduceus eram as mais importantes. Os saduceus eram os sacerdotes, os fariseus eram os líderes. Inclusive, os escribas eram fariseus. Inclusive, Paulo era fariseu. Gamaliel era fariseu. Tá entendendo agora? Hilel, tá entendendo? João está falando com duas denominações judaicas. Duas igrejas. Vamos trazer para a linguagem de hoje. Duas igrejas. João está dizendo, quem vos ensinou a fugir? Não tem que fugir. Você tem que viver até chover. Então, João não está pregando para cananeus. Você pode achar assim, então essa palavra aí é para aquele pecador que está lá no mundo. Não, ele está fora do templo. Mas tem muita gente dentro do templo que está pior do que aquela pessoa que nunca entrou em uma igreja. Eu sei que talvez você nunca ouviu isso, mas para ser ímpio, não precisa sair da igreja. Para ser ímpio, é só viver em piedade. Para você ser pecador, é só você viver no pecado. Agora, para você ser justo, você não precisa estar dentro da igreja. Ser justo é você cumprir justiça. Ser justo é você ser um tzadik. Ser justos, tzadikim. Tá entendendo agora? Ou você não tá entendendo? Tá entendendo o que João tá dizendo aqui? Tá falando com duas denominações da época. Com duas igrejas da época. Ei, vamos parar de pecar. É isso que o João tá falando. Que não adianta vocês virem aqui pro batismo se vocês não estão largando a vida de hipocrisia de vocês. Vocês fazem lachão rará. Vocês vivem mentindo, enganando o povo. Tá entendendo agora com quem que o João Batista tá falando? João Batista não tá falando com o cananeu. João Batista não está falando com o ímpio, aquele que não conhece a fé. Ele não está falando com os gregos, com os romanos. Tá entendendo melhor agora? Imagine, João Batista está pregando com aqueles que andavam com o rolo da Torá debaixo do braço. Agora você vai entender. João Batista está falando com aqueles que davam cursos na sinagoga. João Batista estava falando com os líderes religiosos da época. João Batista não estava pregando para aquele ímpio. Não. João Batista estava pregando com os líderes da sinagoga. Estava pregando, mandando se arrepender. Não era um ímpio, o cananeu, o samaritano, não. João Batista está falando com os frequentadores de culto. João Batista está falando com aqueles que iam para a sinagoga todos os sábados.
João Batista estava falando com aqueles que ensinavam na sinagoga. Você está entendendo agora? Que para fazer techuvá, a questão aqui não tem nada a ver com frequentar culto. A pessoa pode frequentar culto 20 anos e ser ímpio. A pessoa pode estar inserida dentro de uma religião há 50 anos e ser um tremendo pecador. E a pessoa pode estar fora do sistema e ser justo. Aí eu te pergunto, Deus vai te salvar só porque você frequenta um culto? Porque os fariseus é uma denominação. Os saduceus também. E o João Batista está dizendo, raça de víboras. Sabe com quem que o João Batista está falando? Com os líderes da religião da época dele. Ele não está falando com qualquer pessoa. João Batista não está pregando para pecadores distantes, para aquele ímpio que está lá vivendo no pecado. Não, João Batista está pregando para os líderes religiosos da época dele, mandando os líderes religiosos darem frutos dignos de arrependimento. Sabe, deixa eu te falar uma verdade aqui que talvez você nunca ouviu. Você talvez, é possível, eu não sei a tua vida, mas é possível que talvez você nunca esteve no caminho de Deus, mesmo estando 50 anos na igreja. Talvez você ainda não se tornou um justo. Você talvez ainda não se tornou um servo de Deus. Porque vai dizer que você serve ou não é a sua conduta, não é a carteirinha que te entregaram quando você foi fazer parte daquela denominação. Esse papel aí que te deram aí, membro, diácono, pastor, presbítero, isso é tudo do homem. No céu está registrado o que você pratica. E eu confirmo isso em Apocalipse, capítulo 20. Vamos ler Apocalipse? Né? Ah, ninguém é salvo pelas obras. Dizem aí os irmãos cristãos. Mas vai ser condenado por obras. Como é que fica então? Vamos ler? Olha só. Versículo 12 do capítulo 20. E vi mortos os grandes e pequenos em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ninguém vai ser salvo por obras, mas aqui o texto diz que serão condenados por obras. Como é que fica agora? Você que segue essa teologia da graça, que diz que você está salvo só porque você levantou a mão e aceitou Jesus. Ah, eu estou salvo. E Yeshua não disse para você aceitar ele. Yeshua disse, foi eu que vos escolhi. Primeira coisa aí, esse apelo de púlpito aí não salva ninguém. Quem inventou isso foi o homem. Não existe apelo de púlpito. Se não me falha a memória, foi até o Wesley que trouxe essa modalidade. Ah, vem aceitar Jesus. E as pessoas estão achando... O problema é que a igreja está ensinando coisas que não estão na Bíblia. Então, as pessoas estão achando que estão salvas porque aceitaram Jesus. Isso é um dos maiores absurdos. Sabe por que é um dos maiores absurdos? Porque Yeshua disse que é ele que escolhe, não é você. Agora, Apocalipse, capítulo 20, versículo 2, está claro isso aqui. Está evidente aqui que vai ser condenado através das obras. E por que não vai ser salvo através das obras? Hein? O pastor tinha que explicar isso para você. Ô, pastor, o Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, diz que as pessoas serão julgadas pelas obras. Mas a igreja não ensina que ninguém vai ser salvo pelas obras? Por que seremos julgados pelas obras se nós não somos julgados pelas obras? Nós não estamos no tempo da graça? Não é isso que as igrejas costumam dizer, irmãos? Que nós estamos no tempo da graça? E algumas pessoas pensam que graça é você continuar vivendo no pecado, que vai estar tudo certo, uma oração vai te salvar. E as pessoas dizem que ninguém vai ser salvo por obras. Mas eu acho muito estranho, eu vou estar lendo para você, tá ok? Um texto aqui. Se a salvação não é por obras, eu quero que algum pastor chame Yeshua de mentiroso. Jesus mesmo, para os cristãos. Você que é evangélico, ouve aqui. Se a salvação não é por obras, o que eu faço com Mateus capítulo 25, versículo 31? Vamos à leitura. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, com todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações,
E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Por quê, hein? Porque tive fome e me deste comer. Tive sede e me deste beber. Estava forasteiro e me acolheste. Estava nu e me vestiste. Adoeci e me visitaste. Estava na prisão e foste me ver. A salvação não é por obras, né? Yeshua está falando diferente aqui, né? Né, irmão evangélico? Não é isso que a igreja está dizendo hoje em dia, que a salvação não é por obras? O que Yeshua está falando aqui? Quem me dera a todos pudessem ouvir essa mensagem. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, demos de comer, e com sede, te demos de beber, e te vimos forasteiro, te acolhemos, e nu, te vestimos, e quando enfermo e na prisão, fomos te visitar. Respondeu-lhe o rei. Responderia o rei: em verdade vos digo que sempre que fizeste a um dos meus irmãos, mesmo dos mais pequenos, assim o fizeste. A mim o fizeste. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo, seus anjos, porque tive fome, não me deste beber, tive sede, não me deste de comer, não tive sede, tive fome, estava nu, estava preso, estava doente, não foste me ver. Enfim, olha o que está escrito. Então também perguntarão: quando que tive fome, sede? Enfim, Yeshua vai dizer: em verdade vos digo que sempre que deixar de fazer um destes mais pequenos, deixar de fazer a mim. Aí o versículo 46, que destrói essa teologia aí, que não é bíblica, capítulo 25, versículo 46, desmonta essa doutrina da graça. Mostra o seu pastor, tá ok? Irão eles para o castigo eterno, mas os justos, aqui é os tzadikim, para a vida eterna. Eu te pergunto, quem é o justo? Meu nome no Facebook aí é Felipe Cunha Hatzadik. Tem pessoas que se incomodam porque eu botei justo. Se tu não for justo, você não vai para o reino de Deus, meu amigo. Tá aqui, ó. É os justos que vão para a vida eterna. Se você não pratica a obra de justiça, você não é justo. É simples assim. Estão te ensinando errado. Muitas pessoas estão indo para a perdição porque não estão sendo ensinado da forma correta, e o nosso objetivo aqui é ensinar o povo da forma correta, porque o povo não está aprendendo o que tem que aprender, e Yeshua desfaz toda essa falácia que está sendo pregado, essas mentiras que estão sendo anunciadas, que ninguém precisa ter obras. Quem diz isso, quem fala isso, não conhece os ditos de Yeshua. Meu amigo, como é que você vai se tornar justo é uma outra questão. Mas que vai para a vida eterna justos, e justos nesse contexto aqui não é quem aceitou Jesus, justo não é quem foi para a igreja evangélica, justo não é aquele que tem uma carteirinha, justo é quem pratica obras de justiça. E se você não aceita isso, você não está aceitando nem a mim, não. Você não está aceitando o mestre. Que eu acho que o único cristão de verdade foi o Cristo. Porque o Cristo cumpria as leis. E aí havia essa teologia furada de padre, dizendo que você aceitou Jesus, a graça te salva, você não precisa fazer mais nada. Isso é falacioso. Isso é mentiroso. E Yeshua está ensinando aqui no capítulo 25 de Mateus. Se você não for justo, praticante das obras, praticante da justiça, você vai ser lançado no lago de fogo. É o que Yeshua está falando aqui. Agora eu quero o teólogo que vem usar as cartas de Paulo para contradizer o mestre. Eu quero dizer o seguinte: eu não sou pauliniano, eu não sigo Paulo, eu não sigo Mateus, eu sigo o Eterno. E o meu Cristo é esse judeu aqui nato, cumpridor das regras e que ensina as leis. O meu Cristo não é um transgressor da lei e não ensina o povo a afrouxar a lei. Quem ensina a afrouxar a lei é anticristo. Quem ensina que a lei foi anulada é anti-Messias. E nós estamos aqui para desfazer essas falácias que estão sendo ensinadas e atribuídos ao Cristo. Porque isso aqui é a palavra pura de Cristo.
Quem não cumpre justiça não será salvo. Palavras do Cristo. Então não adianta você se converter se você vê esse doente e passa de largo. Não adianta você dizer que é crente, eu tenho 50 anos de igreja. Não, porque quando a minha igreja foi fundada, eu estava lá. Isso não interessa para Deus. A Bíblia diz, se tu segue, tu é justo. Se tu não cumpre mandamentos, você não é justo. Se tu cumpre mandamentos, tu é justo. É simples assim. Ou tu aceita a palavra inefável, ou você vive a religião do homem. Então eu estou dando aqui palavra do Eterno. Você quer ser justo? Cumpra a justiça. Agora, se tu não cumpre regras, como que você é justo? Não, a minha oração, a minha fé. A minha oração aqui, você então está acreditando numa mágica. Você faz tudo errado, pinta em borda e acha que Deus vai te salvar só porque você fez uma oração. E você acha que os fariseus não oravam. Se a tua oração resolve, por que a oração dos saduceus não resolveu? Por que a oração dos fariseus não resolveu? Vocês acham que os fariseus não eram crentes? Eram frequentadores de sinagoga e ensinadores. Eles eram os professores da Torá, irmãos. E João Batista está dizendo, vão se converter, vão cumprir regras, vão cumprir lei do Eterno. Você acha que os fariseus não oravam? Oravam, e muito. Yeshua disse que eles oravam. Eles oravam, mas a oração deles não resolviam. Sabe por quê? Eles não tinham uma conduta de tzadik, de justos. Eles eram religiosos. E hoje nós estamos numa geração de religiosos que acham que andam com a camisa escrito Jesus estão salvos. Não estão. Tem muitas pessoas que vão para o fogo do inferno, Geena, Vale do Rinol, Lago de Fogo, não importa o nome que você queira atribuir. Vão para o inferno achando que estão indo para a salvação. Quem disse isso? Yeshua de novo. A minha proposta é trazer as palavras de Yeshua de volta, porque as palavras de Yeshua foram rejeitadas por essa geração. Os falsos profetas, o próprio Messias disse, advertiu contra os falsos profetas. O próprio Machia falou, acautelai-vos dos falsos profetas. Irmãos, falso profeta é quem quer enlarguecer o caminho do Senhor, que é estreito. O falso profeta tem uma missão, dizer para você que você pode continuar essa tua vida de transgressão, que mesmo assim você vai ser salvo. Essa é a missão do falso profeta. A missão do falso profeta é te enganar. E tem muita gente sendo enganada. E eu vim aqui dizer isso para você. Capítulo para terminar. Esse vídeo vai ficar no YouTube também, tá ok? Nem todo que me diz Adon, Adon, aqui ó, Senhor, Senhor. Vamos mudar aqui a tradução aqui, ó. Ó, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aqui, ó. Aquele que faz a vontade do meu Pai. Vai entrar no reino dos céus o quem? Quem? Olha só quanta Bíblia eu tô dando, irmãos. Aqui não é teologia de padre, não. Aqui é Bíblia. Aqui, ó. Aquele que faz a vontade de meu Pai. Baruch Hashem. Aleluia. Ô, glória! Só vai entrar no reino de Deus quem faz a vontade do Pai que está nos céus. Palavras de Yeshua HaMashiach. Versículo 22, quebra tudo. Muitos me dirão naquele dia, olha só, você que é evangélico que acha que está salvo pela graça. A graça, né? Essa graça pregada por padres. Essa graça pregada por muitos pastores que não é graça, não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, é esse que vai ser salvo. E olha só, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, aqui eu já quebro essa falácia. Que aceitar Jesus você está salvo. Para Yeshua, não. Para Yeshua, não. Yeshua disse, não adianta me chamar de Senhor. Não basta me reconhecer como mestre. Não basta me reconhecer como Cristo. Não basta dizer que acredita em mim. Palavras de Yeshua. Você vai ficar com o que Yeshua disse ou com o que tua igreja está falando? Aí Yeshua está falando o seguinte. As pessoas vão dizer para ele, não comemos em teu nome, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, eles vão tentar dar desculpa, né? Aí Yeshua vai dizer, eu vou marcar aqui, ó. Olha o que está escrito aqui, tradução literal. Olha só. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci,
apartai-vos de mim, vós que praticais a transgressão da Torá. Lei. Tá aqui, ó. Tá bom? Olha só. Por que que Yeshua nunca conheceu esse pessoal? Tá aqui, ó. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a transgressão da Torá. Tá simples aqui, irmão. Não tá difícil de entender a palavra de Deus, tá? Yeshua falou que não conhece, olha só, não conhece, não fica difícil. Eu tô com a Bíblia aberta, irmãos. Isso aqui não é palavra de Felipe Cunha. Isso aqui é a palavra do seu mestre que você diz que segue. Mas talvez você nunca ouviu isso. Porque talvez nunca leram isso para você, que teu mestre disse que nunca te conheceu, que nunca vai te conhecer se você é um transgressor da Torá. Tá aqui, ó. Ou você aceita isso, ou você segue a religião. Bom, minha missão aqui é falar a palavra de Deus, minha missão aqui não é convencer ninguém. E Yeshua disse, fala para quem quer ouvir. E a missão aqui é falar para quem quer ouvir. Eu sei que é difícil para alguns aceitar isso, porque na igreja não se prega isso. Passei por 20 anos na Assembleia de Deus. Passei pela Batista, Comunidade Shalom. Já preguei em várias igrejas, metodistas, entre outras. E eu nunca ouvi isso que eu estou falando aqui. Bendito seja o Eterno que me tirou do sistema para eu pregar isso aqui. Eu nunca, em esses anos todinho, que minha avó já me levava para a igreja, eu ia para a Assembleia de Deus, eu tinha 5 anos de idade. 5, 6, 7 anos. Eu ia para a igreja. Eu vivia praticamente a minha infância toda dentro da igreja evangélica. E eu nunca ouvi isso. Quando que você começou a ouvir isso, irmão Felipe? Quando eu saí da igreja evangélica, quando o Eterno mandou estudar as cartas de Paulo, quando eu comecei a olhar a visão bíblica da Techuvá, tudo o Eterno foi me mostrando. Isso aqui que eu estou falando aqui, irmãos, eu não aprendi em seminário, não. Foi com o Eterno. E o Eterno me disse, fale do pecado. Eu quero dizer para você, se você vive uma vida de transgressão, se você não abandonar o pecado, você não vai entrar no mundo vindouro. Para de acreditar em gente mentirosa, que está mentindo. O teu Cristo está falando aqui que você não é salvo se tu não for justo. O teu Cristo, que você diz que acredita, diz que os transgressores da lei, ele nem conhece essas pessoas. Está aqui, ó. Ou você aceita o que está escrito aqui em Mateus 7, versículo 23. Eu não estou usando o Torá aqui. Eu não estou usando o Tanar aqui. Eu estou usando o Novo Testamento. Para ninguém dizer que andam os cristãos falando aí, né? Uns faladores andam dizendo que o irmão que Felipe Cunha não usa Novo Testamento. Eu estou usando aqui para vocês. Esse vídeo de hoje é para os meus amigos evangélicos. Tá? Que não leem nem o Novo Testamento, e querem falar de Bíblia. E eles não conhecem esse texto de Mateus 7, versículo 21. Eu quero que o pastor, o bispo, o reverendo, refute isso aqui, ó. Eu quero que você, reverendo, pastor, bispo, padre, refute Yeshua. Eu quero ver você chamar Yeshua de mentiroso. Porque Yeshua está falando aqui que ele não conhece transgressores da lei, da Torá. Yeshua está falando aqui que não vai para o céu quem aceita ele. Yeshua está falando que você pode reconhecer ele, acreditar nele. Eu acredito no Cristo. Yeshua está falando, se você não fizer a vontade, tá aqui, ó, a vontade, vai para os céus, ó, entrará no reino dos céus, ó, aquele que faz a vontade do meu Pai. Olha o texto. Você está fazendo a vontade do Pai? E qual é a vontade do Pai? Cumprir mandamentos. Cumprir mandamentos. Cumprir mitzvot. Está aqui. Ou você aceita isso, ou você está sendo enganado por você mesma. Uma vez eu vi um Rosh falando, e eu concordo com ele, nós temos, muitas pessoas constroem o seu próprio Deus dentro de você. Pessoas acreditam fielmente que Deus vai aceitá-las do jeito que elas são. E é fato que Deus aceita você, te perdoa, mas ele não quer que você continue do jeito que você é. Se você não haver uma mudança na sua vida, o próprio Yeshua falou lá em João 3, quem não nasce
da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E Yeshua, desde o começo, pregou uma mensagem verídica, verdadeira, sem deturpações, que nós temos que voltar para as leis de Deus. Só que falsos profetas se introduziram e começaram a divulgar mentiras, dizendo que são seguidores de Cristo. Quem prega contra a Torá não conhece Yeshua. Quem prega contra os mandamentos do Pai não segue Yeshua. Por isso que eu disse que Jesus, para mim, é um personagem e Yeshua é uma outra pessoa. Eu não consigo ver Yeshua transgredindo a lei, ensinando contra a lei. Não! Porque toda a teologia que diz que a lei foi anulada não vem com os judeus. Não! Vem com o cristianismo. Ainda que Paulo falou sobre graça, o próprio Paulo disse que teríamos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E desenvolver é praticar. E o próprio Paulo, a pregar em Atenas, disse que o Eterno determinou um dia de julgamento que agora convida os homens a se arrependerem. E arrependimento é uma ação, não é um pensamento positivo. Não é dizer eu aceito, então você está correndo perigo de morrer e ser condenado. E não estão te avisando que se você não mudar seu estilo de vida, você pode estar perecendo. Você pode estar indo para a condenação eterna. E Deus está te avisando que você precisa de ter chuva na sua vida. E o próprio Yeshua falou que o caminho estreito, a porta estreita. E muitos não vão conseguir. Aí eu te pergunto, quando que esse Cristo é pregado nas denominações? Esse Cristo que eu estou lendo, eu não estou falando palavras minhas. Essas palavras são do Cristo. O Cristo está dizendo, se você não seguir Torá, você vai ser condenado. Espero que essa palavra fale melhor aos vossos corações. Tá ok? Tá aqui muito claro o convite do João Batista para arrependimento, o convite de Yeshua. Agora, será que as pessoas querem esse verdadeiro Cristo? Ou eles preferem o genérico? O genérico é diferente, né, irmãos? Né? O original diz para você cumprir as leis. Cumprir as leis. Não transgrediu e não ensinou transgressão. O outro, o JC criado aí por Roma, ensina tudo diferente. Tá nas tuas mãos a escolha, tá ok? Um abraço a todos vocês, fiquem na paz do nosso Elohim.